tarde. Hoje estou caracterizada de Cleópatra e vocês vão entender por quê mais na frente. Então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre história. Vamos terminar sobre os povos antigos. Então hoje a gente vai falar sobre o Egito. Por isso que Tia está vestida assim. Vamos lá. O Egito também era um dos povos que acreditavam muito em deuses. Eles tinham vários deuses, porém alguns principais que faziam com que sua história se evoluísse. Então vamos lá. Vamos conhecer o primeiro deus, Horus. Estão vendo? Horus. Ele é um dos deuses do universo. Aqui, ó. Ele era um dos deuses do universo. Então, eles achavam que esse deus aqui era quem tomava conta do tempo. Se ia chover, se ia fazer sol, quando tinha as tempestades que podiam acalmar. Entenderam? Muito bem. Vou mostrar outro deuses, que é Osíris. Ou Ísis. Desculpa, Ísis. Essa daqui era chamada como uma mãe perfeita. Ela era a mãe que cuidava de todos. Ela era conhecida como a perfeita. Estão vendo? Ela era muito adorada, viu? Pelos egípcios, viu? Era muito respeitada mesmo. Aí agora a gente vai ver Osíris. Esse daqui é conhecido como o Deus da morte e da vida. Pois é, tem até isso, deuses da morte e da vida. Estão vendo? Vocês vão ver todos esses deuses no livro de vocês, na página 42. Mas vamos primeiro prestar atenção aqui. Então, esses são os três deuses principais do Egito. Então, esses deuses aqui eram adorados por todos eles. Ô, tia Geisa, mas como era isso? Adorado? Sim. Quando eles era como se ele fosse o nosso Deus. Entendeu? Só que para eles, ele não acreditava no nosso Deus. Ele acreditava nesses deuses aqui. Com o passar do tempo, cada um tivesse sua cultura, foi respeitada, ninguém podia falar mal. Aí, o que acontecia? Quando um dos faraós, todo mundo sabe que o faraó é o rei do Egito. Então, quando os faraós, os sacerdotes, os príncipes, as rainhas morriam, eles eram mumificados. Mumificado é isso, ó. Estão vendo? Vocês conhecem múmias, não é isso? Eles eram balsamados e enrolados nesse tecido parecendo uma gaze e era colocado nessas tubas. Estão vendo? Parece um caixão, mas não é. São túmulos. Estão vendo? Eles eram colocados aqui e lá eles eram como se fossem protegidos. Por eles eram assim. Aí, ó, quando eles morriam, eles ficavam nesse tipo de túmulo. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Só que quando eles eram colocados, que era deixado onde? Nas casas, do lado de fora? Não, eles eram colocados em pirâmides. Existiam várias pirâmides em que eles eram colocados. Porém, temos 3 pirâmides principais, são as mais importantes. Vou mostrar para vocês quais são. As pirâmides mais importantes são essas 3 aqui, ó. Estão vendo? São as pirâmides de Gizé. Estão vendo? Fica na cidade perto de Coró. Estão vendo? Então, são as mais famosas. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês agora. Essas 3 pirâmides aqui, que são as principais, ela tem nomes. E isso, cada uma tem o seu nome. E eu vou explicar como são. É de acordo com o seu tamanho. Essa daqui, esse nome aqui é Quéops. Quéops é a maior pirâmide, que é esta daqui, ó. Esta daqui, a maior pirâmide é conhecida como Quéops. A segunda maior pirâmide é a Quéfren. Aqui, ó. Quéfren. É chamada é a segunda maior pirâmide. São as 3 juntinhas. Tem a maior que é Quéops, tem a encostada a ela, que é Quéfren, que é a segunda maior, e tem a menor, que é chamada de Miquerino. Estão vendo? Aqui. Tia Geisa, o que é que tem a ver essas pirâmides com as múmias?
Quando os faraós morriam, só eram mumificadas as pessoas importantes do Egito, as pessoas principais importantes do Egito. Então, quando eles morriam, o que acontecia? Eles embalsamavam ele, colocavam nesse sarcófago e ia lá, guardava lá, nas pirâmides. Cada pirâmide, não só tem essa, existem várias pirâmides, era como se fosse um templo para eles. Era onde eles guardavam seus mortos. Entenderam? Muito bem. Agora vejam só. Existe uma pessoa muito importante do Egito. Muito importante mesmo. Ela era conhecida como a rainha principal do Egito. Pois é, muito vaidosa, muito ambiciosa. Vocês sabem o que são ambiciosas? São aquelas pessoas que querem ter muito mais do que as outras. Então, naquela época, os ambiciosos, eles queriam muito ouro. Tá vendo? Ela era assim, ó. Tinha muito ouro, era muito vaidosa, assim, só vivia maquiada, cheia de ouro, de colares, de anéis, tudo de ouro. Sabe como é o nome dela? Olha aqui, ó, ela, ó. Parecida, né? Só que não. Então, o nome dela, ela era chamada e conhecida como Cleópatra. Isso, o nome dela era Cleópatra. Era a rainha do Egito, uma das principais, muito vaidosa, muito ambiciosa e tudo ela queria para ela. Então vocês vão ver no livro de vocês, como eu havia dito na página 42, começa aqui, ó, da página 41, estão vendo? Aqui está explicando bem detalhadamente os deuses. Na página 42 vem explicando sobre as pirâmides. Na 43 sobre os reis. E aqui são algumas estátuas que são colocadas nos sarcófagos e nas pirâmides. Estão vendo? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, após assistirem a aula, vocês vão responder a página 46, 47 e 48 do livro, certo? Vão tirar fotos e vão mandar para mim. Então, um beijo, até a nossa próxima aula.